Pode sentar um pouquinho? Eu me chamo Paulo Cabral, sou pastor aqui na Igreja Batista Sião. Quero deixar um abraço a todos que estão conosco, aqueles que nos visitam. Bem-vindos, vocês que estão aqui conosco nesse culto. Deus abençoe você, a sua casa, a sua vida, sua família. Que a boa mão de Deus te abençoe generosamente. Meus irmãos, eu prometo que eu vou ser bem breve. Já são 10 horas, mas eu quero deixar uma palavra para você que eu creio que vai acender alguma faísca na tua vida e vai te inspirar. Eu quero falar rapidamente nessa noite sobre um homem que pouco se sabe sobre ele na Bíblia, mas a gente pode tirar dele algumas informações que podem nos inspirar. Eu quero falar de Jabezão. Quem conhece o Jabezão? Quem conhece o Jabezão? Olha, algumas versões chamam ele de Josebe-Basebete. Outras versões chamam de Josebeão. Olha, eu gosto do Jabezão. Eu acho que é a melhor das três traduções, né? O Josebe-Basebete acho meio complicado. Josebeão. Então eu prefiro como a NVI traduziu o nome da figura. Jabezão. Nome bom, nome forte, nome de alguém com substância, alguém forte. E esse homem, ele era chefe de um esquadrão. Eu fico aqui pensando, né, acho que você viu aquele filme Tropa de Elite, né? Tinha lá o capitão lá, o Nascimento. O Jabezão era um Nascimento hard, né? Porque ele era o chefe dos valentes de Davi. Os valentes de Davi eram a tropa de choque de Davi, era a guarda fiel do rei, era aqueles que lutavam, eles lutaram com Davi antes de Davi ser rei. E quando Davi foi rei, eles continuaram lutando com Davi. Então o Jabezão era o chefe desses caras. E meus irmãos, se você achava que o Rambo, quem aqui lembra do Rambo, né? O Rambo é do nosso tempo, né, Flávio? O Rambo é nosso herói, né? Chuck Norris, né? É os caras do nosso tempo. Bom, se você achava que esses caras eram fortes, matavam muitos inimigos, o Jabezão, segundo a palavra de Deus, a Bíblia diz, que ele um dia, numa única batalha, matou 800. Eu quero chegar no céu e ver esse filme. Deve ter lá um DVD com esse filme, né? Essa cena. 1 contra 800. E meus irmãos, e a palavra que eu tenho para você é essa. Às vezes na vida é você contra 800. Tu tem que ser como Jabezão, tem que derrotar 800 problemas, 800 dificuldades, 800 demônios, 800 problemas dos mais variados tipos. É você contra 800. Em 2 Samuel, capítulo 23, verso 8, é um dos poucos textos onde aparece esse valente de Davi, o Jabezão. Diz assim o texto: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 principais guerreiros. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou. Meus irmãos, eu imagino que foi assim, ó. Ele vinha aqui o Flávio, o Flávio, vinha outro, assim foi. E assim ele foi por algumas horas, porque para matar 800 não é em alguns minutos, né? É um dia de luta. E meus irmãos, Jabezão, para mim, representa a história da igreja, a história de muito crente. É você contra o mundo, é você contra 800. Meus irmãos, quando você chega, por exemplo, a história da igreja, ela marca isso. É homens, é missionários, é plantadores de igreja que chegam numa cidade, às vezes, sozinho. É ele contra a cidade inteira. É ele contra um monte de adversário. Eu conheço missionários que foram plantar igrejas em outros países, onde havia muita hostilidade ao evangelho, era ele contra a cidade inteira. Ou então, aqueles que começaram o trabalho evangélico aqui no Brasil, chegavam aqui, eram eles contra todo mundo. É assim a história da igreja. Igrejas foram plantadas dessa forma, era um contra, todo mundo contra.
Meu avô que plantou uma igreja lá no Rio Grande do Sul, há 80 anos atrás, mais ou menos, ele contava que quando ele chegou na cidade de Osório, ele era o primeiro pastor da Assembleia de Deus na cidade. Todo mundo era contra, o padre proibia as pessoas de ir na igreja que ele estava abrindo. As pessoas proibiam, falavam mal, não pode ir lá, não pode ir lá, não vá lá, se você vai lá você vai ser expulso da igreja, enfim. Era ele contra a cidade inteira. E meus irmãos, essa é a história da igreja. Plantar a igreja, revitalizar a igreja, é você contra um monte de gente contrária. E também, meus irmãos, é a história de muitos de nós. Quem aqui passou em um concurso público? Quem aqui? Vamos ver quantos aqui tem. Olha, você deixou pelo menos 800 para trás. No concurso público, tu deixou uns 800 para trás, pelo menos. Quem aqui estudou numa faculdade pública? Olha, você deixou para trás uns 800 também. Foi você contra 800. Quem aqui começou um negócio, é empreendedor, abriu um negócio, quem aqui entre nós? É você contra 800 contra. A concorrência é enorme. É um monte de gente contra você. É um monte de gente torcendo para dar errado. É um monte de gente torcendo para que o negócio não dê certo. É você contra 800, você é o Jabezão. Só que a tua espada é outra, a tua batalha é outra, mas o princípio é o mesmo, é você contra o mundo, é você contra vários. E meus irmãos, e quantos demônios tu acha que tu enfrenta? Às vezes, meu irmão, tu está lutando com um monte de demônio invisível que tu não vê, mas estão ali conspirando contra você, tem legião, às vezes, ali lutando com você. Alguém aqui vai dizer, pastor, lá em casa tem mais que 800, lá a luta é grande, é mais do que 800. Enfim, mas essa é a nossa luta. E meus irmãos, eu quero te falar uma coisa. Sabe qual é a diferença entre quem lidera e quem não lidera? A diferença é que líderes são capazes de resolver 800 problemas. Quem não lidera, não resolve problema. A diferença entre um líder e um não líder é, líderes resolvem problemas. Líderes são capazes de resolver problemas. Se você quer exercer liderança, você precisa ser capaz de resolver 800 problemas. Pastor é especialista em resolver 800 problemas. A gente, quanto maior é a tua responsabilidade, maior vai ser a quantidade de problemas que tu vai resolver. Talvez você é chefe na tua empresa, no teu trabalho, porque você tem demonstrado capacidade de resolver 800 problemas. E se você quer ter mais responsabilidade, você precisa, assim como o Jabezão, ser capaz de enfrentar 800 adversários. Líderes não fogem dos problemas, mas eles resolvem. Ei, tem muito marido aqui entre nós que tem fugido dos problemas da sua casa, não enfrenta. Tem gente aqui que no seu trabalho está fugindo dos problemas. Bem, líderes, homens fortes e corajosos, homens de valor, são pessoas que resolvem problemas, enfrentam os problemas, encontram saídas, encontram soluções. E é isso que faz você ter valor, meu irmão. A diferença é, ou você tem valor, ou você tem preço. Homens de valor são aqueles que resolvem problemas, que não se dobram, que não fogem, que não se vendem, mas que têm valores, têm princípios, e são pessoas comprometidas em encontrar soluções. Olhando para a história de Jabezão, eu aprendo algumas lições, eu quero ser bem objetivo com isso. A primeira delas, Jabezão era alguém que amava e era leal ao seu líder. Ele era o chefe dos valentes de Davi. Os valentes de Davi lutaram ao lado de Davi antes dele ser rei. E depois que ele foi rei, continuaram lutando com ele. Eles amavam Davi, eles davam a vida por Davi. Ei, procure um líder que você seja capaz de amá-lo e dar a vida por ele. Nós, meus irmãos, precisamos sim encontrar
pessoas que nos inspiram, que nos lideram ao poder. Cara, por você eu ponho a mão no fogo, por você eu estou junto, conte comigo. Jabezão, diz o texto, se você olhar um pouquinho no mesmo capítulo, certa vez o rei Davi estava sitiado numa batalha, e ele falou o seguinte: quem me dera beber da água daquela fonte. Qual é a fonte? Deixa eu me lembrar aqui do texto. 23, 2 Samuel 23, 15. Quem me dera de beber daquela fonte. Meus irmãos, Jabezão e mais 2 atravessaram o arraial dos inimigos e foram lá buscar um copo d'água para Davi. Arriscaram a vida para buscar água para Davi, porque ele diz, quem me dera. Ele nem pediu, olha, vai lá, não, quem me dera, eu vou lá. Jabezão me ensina isso, meus irmãos. Nós temos que ser líderes que são leais, que lutam por aqueles que nós amamos e respeitamos. E aqui, meus irmãos, há um desafio para nós. Nós temos que também ser líderes que inspiram os outros. Tu quer liderar uma equipe, tu quer liderar um grupo de pessoas, tu tem que ser essa pessoa, esse líder, que as pessoas dizem, por você eu atravesso o exército inimigo, por você eu vou longe, por você eu arrisco a minha vida, por você eu faço alguma coisa importante. Porque você é alguém que me inspira, que eu admiro, que eu respeito, que eu confio. Jabezão nos inspira a ser leais e amar aqueles que nos lideram. Meus irmãos, quem ama e quem é leal inclusive na divergência. Provérbios 21 diz, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. E também diz o texto, em Provérbios 27:6, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Olha só, leais são as feridas, quando elas são ditas com amor, com transparência, com lealdade. Jabezão foi leal. Ei, você tem que ser leal ao teu Senhor Jesus, amém? Tem que ser leal a quem te lidera. Tem que ser leal ao nome que você carrega, à tua família. Leal ao sobrenome que você leva. Leal à tua esposa, leal aos teus filhos, leal à tua casa. Lealdade é um valor para a vida. Eu sou leal a quem está comigo. Eu gosto muito de lembrar de 1 Timóteo capítulo 5:2. Quem é leal à sua família, quem é leal à sua esposa, quem é leal ao seu sobrenome, aos seus valores, ao seu Senhor, sabe como que ele vai olhar as mulheres? Como diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 5:2. As mulheres idosas, ele vai olhar como mães. E as mulheres jovens, bonitas, enfim, como irmãs, com toda pureza. Quem é leal, meus irmãos, vai ter esse padrão de olhar para mulheres. Vou olhar como mães ou como irmãs, com pureza. Não vou olhar para cobiçar a mulher do outro, não para trair a minha mulher, não para ter vantagem, não. Vou olhar como se fosse minha mãe ou minha irmã. E com pureza. Jabezão nos chama a lealdade. Segunda lição importante sobre Jabezão. Jabezão me ensina a investir no meu treinamento. Como é que você acha que Jabezão foi capaz de lutar em inúmeras batalhas? Como é que ele era o principal guerreiro de Davi? Será que ele nasceu com aquilo e foi natural? Não! Com certeza ele treinou muito para ser aquele guerreiro que ele era. Ele tinha muito tempo de treinamento com espada, com lança, enfim, com o que fosse. Ele investiu no seu treinamento. Meu irmão, não tem desenvolvimento pessoal sem treinamento. E aqui, não tem treinamento sem dor. Não tem treinamento sem dor. Não tem treinamento sem sacrifício, sem esforço pessoal, não tem. Tem uma canção que a gente canta aqui na Sião, que diz assim, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo que é mal vem para a morte. É para você crescer. Conhece a música? Quem conhece aí?
Então, puxa aí, então. Puxa aí. Deus está te ensinando. Não. Tá, não. Para. De novo. Vai lá, Diego. Puxa. É assim, meu irmão, invista no teu treinamento. É desse jeito. Se você quer enfrentar 800, você precisa treinar para enfrentar 800. Se você quer derrotar grandes adversários, você precisa treinar bastante. É isso que vai te fazer crescer. Jabezão deve ter treinado muito, meu irmão, muito. E o seu treinamento, ele tem múltiplas direções. Sim, invista no teu treinamento espiritual. Cresça nas disciplinas espirituais, na oração, na leitura, no jejum, na devoção, na adoração. Cresça nisso. Cresça na tua capacidade de lidar com a pressão, com as emoções, de lidar com más notícias, com conflitos, com dramas. Enfim, desenvolvimento emocional, para lidar com as pressões da vida, que são inúmeras. E também desenvolvimento profissional, acadêmico, de ter destreza em lidar com as diferentes ferramentas e necessidades. Deus está te chamando a ser forte, amém? Seja forte e corajoso, mas só é forte quem treina. Só é forte quem passa pelo treinamento. E por fim, seja valente. Jabezão tinha valentia inúmera. Para ser chefe dos valentes do esquadrão, da tropa de elite de Davi, ele tinha muita valentia. E aqui, meus irmãos, eu quero te dizer uma palavra bem importante para você. Sabe o que nos impede de ser valente? Medo. Medo de arriscar, medo de correr risco, medo de tentar, medo de se expor, medo de abrir mão de alguma coisa. É o medo. Só é valente quem primeiro derrota os seus próprios medos. Quais são os medos que você tem que derrotar? Valentia não tem a ver com falar alto, não. Tem a ver com vencer os seus medos. E aí quem vence os medos se arrisca, se expõe, paga o preço. Nessa noite, se você quer ser como Jabezão, aprenda a enfrentar os teus medos. Talvez você tenha 800 medos. Talvez você tenha 800, é você contra 800 medos. Mas se inspire em Jabezão e vença os 800 medos que você tem também. Amém? Convido você a se lembrar como Jabezão nos inspira a usar as armas espirituais. Efésios 6, ele fala o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Amém, gente? Fortaleçam-se no Senhor. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir o dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade, vestindo da couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração
por todos os santos. Amém? Revista-se das armas espirituais e enfrente os 800 que você tem pela frente. Amém? Vamos ficar em pé? Quero orar com vocês sobre essa palavra. Meus irmãos, mais do que nunca, nós precisamos de muitos Jabezão e Jabezona também. Aqueles capazes de enfrentar as adversidades. Aqueles que não fogem dos 800, mas que enfrentam. Sejam eles problemas, sejam eles adversidades, demônios, dificuldades, medos, mas o Jabezão é aquele que enfrenta os 800. E meus irmãos, vai ter momento que é você contra 800. Ou você foge, ou você enfrenta. Eu creio que você pode enfrentar. Sabe qual é a boa notícia? Você vai enfrentar 800, mas Jesus vai estar do teu lado, amém? Você não vai estar sozinho. Você vai na força e no poder de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí. E eu quero convidar você a enfrentar os teus medos. A parar de fugir dos teus problemas. Mas a enfrentá-los na força do Senhor Jesus. Se nessa noite você quer firmar algum voto com Deus. Se nessa noite você quer pedir a Deus que te ajude a vencer os teus medos, a ser mais valente, a se preparar mais intencionalmente para os treinamentos da vida, a ser leal a Jesus, aos teus líderes, à tua família. Eu convido você a vir aqui na frente para nós orarmos juntos sobre isso. Se você tomou essa decisão nessa noite, você quer se posicionar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Enquanto a música toca, você pode vir aqui na frente, em nome de Jesus. Se você tomou alguma decisão importante nessa noite, hoje é um dia de decisão, de enfrentar os 800, é você contra 800, pode vir aqui na frente, vem. Vem banda, vem comigo banda, canta comigo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Ei Deus, Pela minha hoje é um dia de decisão, de Jesus, posicionamento. encheu teu sangue. Posicionamento. Sejamos como Jabezão. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, para nós, caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Sim, Deus! Ei! Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Restaura, Deus! Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Sim, nós somos! Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além
Pai, nessa noite nós oramos. Nós oramos nessa noite, Pai, firmando decisões, firmando propósitos, assumindo posicionamentos, renovando compromissos, pedindo a força do Senhor para vencer os medos, para andarmos diante do Senhor em valentia, lealdade, firmando compromissos contigo, Pai, nos posicionando, Deus. Pai, nós oramos nessa noite, dizendo que assim como Jabezão, Pai, nós também queremos ser capazes de nos posicionarmos do lado certo, Pai, estarmos do lado certo, lutando pelo que vale a pena, Pai. Pai, nós pedimos essa noite a bênção do Senhor sobre nós. Pai, firma os compromissos firmados aqui nessa noite. Renova, Pai, as forças. Renova o entendimento. Renova, Pai, abre caminhos. E nos guia, Pai, em direção ao Teu propósito. Nos colocamos nas Tuas mãos, Jesus. E fazemos isso com fé. Em nome e no poder de Jesus. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vem sobre nós.